Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô senhor careca! Porra, o Vasco jogou no sábado, tu não apareceu. Vou falar mais uma vez pra você. A gente tá tendo, glória a Deus, várias inscrições novas, vários membros novos no canal. Porra, valeu, muito obrigado pela força. Mas assim, deixa eu explicar pra vocês. Finais de semana, se o jogo for 4 horas da tarde, talvez dê pra mim chegar e falar sobre o jogo. Mas 9 horas da noite ou mais tarde do que isso, não dá. E muitas das vezes, 4 horas da tarde também não dá. Nem queira saber por quê, irmão. Nem queira saber por quê. Senão, ó, eu tomo porrada da mulher, tá ligado? Domingo, mesma coisa. Eu saio de onde eu estou, vou pra um outro lugar. E eu não tenho computador lá pra gravar. Quer dizer, eu ainda até tenho um computador, mas tem que melhorar, tem que ter um monitor que eu não tenho. Mas, possivelmente, mais pra frente, sim. No dia de domingo eu posso comentar um jogo do Vasco que aconteceu no sábado. Mas do jeito que está hoje eu não consigo. Aí eu chego no domingo tarde já da noite. Muitas das vezes já começou um programa que eu gosto pra caralho de assistir, que é o Pega na Geral. Então eu venho, assisto e, porra, xaropando. E aí eu não vou fazer vídeo, eu faço na segunda-feira. E eu ia falar sobre o jogo, caralho, apesar de eu não ter visto o jogo. Eu não assisti o jogo. Vasco Sport eu não vi. Então você tem várias opiniões. Você tem gente falando que o Vasco jogou pra caralho, você tem gente falando que o Vasco jogou mais ou menos, você tem gente falando que passamos sufoco, que o Sport foi bem, você tem várias opiniões. Então eu não vou dar a minha porque eu não assisti o jogo. Se eu tivesse assistido, eu vi e falava. Importante é que a gente venceu, ponto final, mais 3 pontinhos na conta do pai. O Coutinho voltou querendo demais. Oh, Senhor! Mas, enfim, amanhã, Vasco e Ceará, um jogo difícil pra gente. Vamos jogar lá, o Ceará tem 4 pontos na tabela, mas o Vasco tá em quarto, irmão. A gente tem 6 pontos só em 2020. 2020, cara, vamos esquecer 2020, né? Não vou nem falar quantos pontos a gente tinha. 3 rodadas em 2020. Não vou falar, porque 2020, puta que pariu. Ô, Senhor! 7. Depois do jogo, a gente vem, faz um vídeo, comenta. Terça-feira, dá de boa. Final de semana, não dá. Eu queria falar outra coisa aqui nesse vídeo de hoje. Só que aconteceu a reunião no Conselho Deliberativo. Ô Senhor! Reforma de São Januário em pauta. A lei exige que seja criado uma nova sociedade empresarial. Ô Senhor! E quando a gente escuta falar em sociedade empresarial dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, o cabelo que não tem fica em pé, né? Mas tudo bem. Tem que ser criado. É uma obrigação legal para que a reforma dê continuidade. Eu assisti à reunião do Conselho Deliberativo e eu vou falar para vocês que eu já estava preocupado, né? Porque são as mesmas pessoas que venderam o Vasco. Quando o Vasco foi vendido, eu lembro disso como se fosse ontem. Uma das primeiras falas do senhor Roberto Duque Estrada e do senhor Jorge Salgado é: fique tranquilo, vascaíno. Fica tranquilo. A gente não vai vender o Vasco, não. Essa estrutura continuará. Fica tranquilo. Vamos criar debêntures. Se você não tá ligado nisso, eu peço para você ficar mais ligado no Vasco. Porque ele falou isso no início. Depois que veio com história de vender as ações para investidor, viajou depois de um dia lá nos Estados Unidos. Foi criada a porra da 777 Carioca LLC. E aí você me pergunta, quem criou? Pato Donald, Jorge Salgado ou Careca Vascaíno? Não sei. Responde você. Mas no início da SAF, era uma SAF do Vasco. Que o Vasco seria o controlador, venderia debêntures e blá, blá, blá. E aí hoje a gente tá com essa porra desse problema gigantesco que a gente alertou aqui nesse canal há muito tempo. Viramos chacota, inclusive, né? Viramos chacota. Hoje, o que faziam de chacota, os canais que faziam a gente aqui de chacota, tá tudo falando a mesma coisa.
Todos eles. E aí surge uma reforma de São Januário. Aí tem que criar uma empresa que é tal de SPE, o caralho. Mas já tá se falando, depois que a SPE, porque a SPE é temporária. É até fim da obra, até acabar a obra, até o estádio ser construído. Mas depois, vamos criar uma nova empresa para administrar São Januário. Porque o presidente, coitado, senhor, tem muitos afazeres. Ele tem que cuidar do remo, do futsal, do basquete. Ele fala isso, mas o basquete nem mais do Vasco foi vendido também. Não, coitado, do presidente não tem que se importar com isso, não. Vamos criar uma gestão profissional pro estádio também. Ou seja, depois tem que criar agora, porque é por lei, tem que criar uma SA agora, que é essa SPE, para administrar a porra toda, enfim, tem que criar. Mas depois que o estádio estiver construído, eles querem continuar sendo uma empresa que vai administrar o estádio. Não, mas é 100% do Vasco. Irmão, eu já escutei isso. Você não vai falar isso pra mim. Eu sou leigo. Amigos, eu sou leigo. Eu posso vir aqui amanhã, que eu já mandei mensagem pra alguns aqui pra entender isso. Mas assim, eu sou leigo. Porra, e como leigo, eu já tive que estudar um monte de coisa pra vir aqui falar de Vasco pra vocês, pra não falar o que todo mundo fala. De SAF, de recuperação judicial e etc, e a RCE, o caralho, que a gente tem que entender isso. Cara, eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra falar de futebol. Eu tô aqui pra, vibrar com o meu time quando ele vence e ficar puto quando ele perde. Mas não. O canal tomou outro rumo por causa das coisas que aconteceram dentro do Vasco. Então a gente tomou outro rumo. Então eu falo de política, eu falo das coisas que acontecem e eu tento alertar. E já alertei muito, mas fazer o quê, né? O canal é pequenininho, continuará pequenininho pelas coisas que eu falo aqui, como essa daí que eu tô falando. E assim, assisti como leigo. Não, mais uma coisa para mim me especializar, vou ter que me especializar agora em gestão de estádio. Pode ser do associativo ou não pode? Potencial construtivo, blá, 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 blá. Cara, eu sou torcedor. Só que é o seguinte, pelo que eu vi, pelo entendimento que eu tive, é que o potencial construtivo não é suficiente para se ter a reforma de São Januário. E a gente vendeu um pouquinho só dele, nem vendemos tudo. Vai ter que ter outros investimentos. Outra coisa que me deixou muito preocupado. Vamos lá. Aconteceu tudo direitinho. Cara, isso é complexo. É complexo pra caralho. Mas aconteceu tudo direitinho. Estádio pronto. Empresa. É uma empresa que irá administrar a porra toda. Não o Vasco. Não, mas essa empresa é criada no início. É igualzinho a SAF. Não, a SPE tem que ser 100% do Vasco. Beleza, é legal, isso é por lei. E depois que tiver pronto o estádio e que essa empresa irá morrer, ela vem a óbito, o SPE vem a óbito. E depois, como é que faz? Que eles querem criar outra empresa. O Vasco será acionista majoritário ou terão outros parceiros? Galera, olha só. Cara, puta que pariu, prestem atenção nessas falas do Renato Brito. Veja o que esses caras querem fazer. Gato escaldado tem medo de água fria. Foi a mesma coisa que eu escutei quando venderam o futebol do Vasco para essa empresa desgraçada que tá aí. E agora eu tô escutando a mesma coisa. Não, fica tranquilo, pô. É 100% do Vasco. Vocês vão ver. Eu vou colocar um vídeo longo. Eu vou colocar aqui. É um vídeo longo sobre a reunião que aconteceu hoje, falando sobre isso. Veja, cara. Veja, pelo amor de Deus. Tenha o seu próprio entendimento. Não se ligue que o Careca tá falando, ou que o Beltrano, porque tem muita gente que vai vender isso aí, como uma coisa fenomenal. Eu fico com o pé atrás, porque são as mesmas pessoas que venderam o Vasco da forma que venderam. Prestem atenção, principalmente na fala inicial que eu vou colocar aqui do Renato Brito. Eu acho que seria a maior oferta de pessoa física da história do Brasil. Até porque a gente sabe que a nossa torcida engaja muito, né? Desde reforma do ginásio na época do Eurico, acabou em 5 horas. CT, estátua do Roberto Dinamite, enfim, a gente pode dar N exemplos aqui, em N gestões, e a torcida do Vasco sempre abraçou esse tipo de ideia.
Então, além da torcida do Vasco ser muito engajada, haveria até possibilidade desse cotista ser remunerado, é a intenção, mas eu nem acho que vai ser esse o motivo principal, não. Tenho certeza que todos aqui, se a gente lançar o fundo, vão comprar cota na hora sem se preocupar em ser remunerado ou não. Mas tem uma história muito bonita para se contar, né? O estádio faz 100 anos em 27, então há 100 anos atrás foi dessa forma que a gente construiu o estádio, ou seja, com o dinheiro dos vascaínos. Óbvio que 100 anos depois, essa história ela vai ter uma modernizada aí, né? Não vai ser ali aquele dinheiro vivo, mas vai ser em forma de cotas do fundo. E confesso que nessa reunião o olho de todo mundo brilhou. Então o banco está trabalhando nessa modelagem de estruturação para que seja possível ter algum tipo de oferta desse fundo. Não é 100% certo que vai ter, mas assim, me parece uma história bacana de contar. E dentro dessa estrutura, e aí não é o tema de hoje, mas eu também já queria adiantar, até porque isso certamente será ponto de uma nova GE e uma nova reunião do Conselho, a nossa intenção é profissionalizar 100% a gestão do estádio, né? Porque a gente vai entregar um estádio com uma capacidade mais que dobrada, ou pelo menos no mínimo dobrada. Então, o estádio, mais do que nunca, vai ser uma unidade de negócio, né, nova. E aí, é impossível que um presidente que esteja olhando, eventualmente, futebol ou não, mas vamos considerar uma nova venda, que ele não olha mais futebol, mas ele tem que olhar o basquete, tem que olhar o remo, tem que olhar todos os problemas que decorrem do clube. O ideal é que tenha alguém olhando só estádio, alguém de marketing olhando só estádio, alguém financeiro olhando só estádio. Então a intenção é que quando essa SPE morra, e a gente não está aqui inventando a roda, alguns outros clubes já adotaram esse padrão de política, que a gente tem uma limitada, uma SA que seja, ou seja, mais uma empresa cujo objeto seja a administração do estádio. Então, na verdade, a intenção dessa estrutura operacional de fundo e SPE já é ali até o Luiz Manuel muito bem falou na reunião do Conselho de Beneméritos, o sucesso dessa operação ela vai ter muita ligação com o sucesso dessa nova proposta que a gente quer fazer. Mas, enfim, estou contando a história toda só para dizer que a gente está encarando, de fato, o estádio como uma unidade de negócio separada, que vai merecer gestão, governança de formas apartadas da gestão do clube, mas, no entanto, ali, obviamente, pendurada e sendo talvez a maior forma de receita futura do nosso clube. Então, assim, pessoal, basicamente é isso. Não, tem mais um slide. Desculpa, eu esqueci. Amigos, olha só, eu posso estar fazendo um juízo de valor muito escroto, muito errado, e se eu estiver fazendo isso, depois eu venho aqui e eu me retrato para vocês, porque não há problema algum, né? Você tem tantos youtubers aí com muito mais inscritos do que eu, com 100 mil inscritos, que cansam de fazer vídeo e depois vir aqui, eu vou pedir desculpa, e o caralho, não foi isso que eu quis dizer, eu estava errado. Você tem vários deles fazendo isso, vários. Youtubers com mais de 100 mil inscritos. Então, assim, eu tô falando uma coisa pra vocês que eu assisti agora e esse é o meu posicionamento agora. Possa ser que, igual eu falei, que eu mandei mensagem pra alguns aqui e que me respondam e eu veja isso, mas vai ser difícil me convencer que mais uma SA ou mais uma empresa criada dentro do Vasco para administrar um bem do Vasco, isso vai ser difícil me convencer que isso vai ser bom pro Vasco, tá? Independente de qualquer coisa. Vai ser muito difícil. É a mesma narrativa de quando venderam o futebol do Vasco. Não, vamos criar aqui uma subsidiária integral, né, que vai gerir e tal, e vai ser tudo aqui com o Vasco. É uma subsidiária integral, e o Vasco vai administrar, e a gente vai criar debêntures. Não falavam em vender as ações da Vasco SAF. Aí depois, não demorou muito não, temos que vender, caralho. Aí Jorge Salgado viaja em fevereiro, um dia após ele estar lá nos Estados Unidos, a SAF é vendida em fevereiro de 2022. Não tinha debate nenhum sobre isso. E a controladora do Vasco hoje já tinha sido criada. Tu tem noção do que é isso, cara? Não teve nada, mas já tinha a controladora do Vasco, que está aí até hoje, a 777 Carioca LLC. Antes de mudar estatuto, antes de ser SAF,
antes de qualquer debate, antes de AGE, a 777 Carioca EDLC já havia sido criada. Aí agora vem com esse papo aí. Não, tudo bem, o SPE é legal, tem que criar, senão a reforma não anda. Mas o cara já tá falando aí, não, após a SPE, pra gente, coitado do presidente do Vasco, né? Tem o futsal, tem o basquete, que nem é mais responsabilidade do presidente, tem uma outra empresa também que venderam o basquete do Vasco. Então, assim, a gente tem que ter uma gestão profissional. Faz o seguinte, transforma em SA essa porra toda, irmão. Pega o Vasco, acaba com tudo, não tem presidente, tem mais porra nenhuma, é uma SA. Faz essa porra, é porque é isso que vocês querem, cara. Vocês estão terceirizando tudo. Não tem vascaíno responsável dentro do Vasco para administrar nada. Tudo é com os outros. Não, abre mão do São Januário, vamos reformar São Januário, vamos. Mas não tem que ter controle do presidente. Não sei que medo que esses caras têm. E eles estão no poder, hein? Imagine se eles não tivessem. 124 anos de clube associativo, presidente mandando na porra toda, inclusive com um projeto olímpico foda, que muita gente fala aí, não, fudeu o Vasco, fudeu o caralho, rapaz. Levantou, engrandeceu o nome do Vasco, tá até hoje na história. O projeto olímpico que foi feito, foda-se, tá na história. Não, o presidente não pode, coitado, o presidente tem o basquete futsal. Vai ter São Januário para controlar, não pode. Vamos, gestão profissional. É a turma da gestão profissional. Roxo e amarelo sempre, mais uma vez. Cara, eu tô puto pra cacete mesmo, porque é a mesma narrativa. Eu não sei, mandei perguntas aqui pros universitários. Tô esperando eles me responderem, mas assim, meu entendimento é esse. Vai ser difícil, muito difícil mudar o meu pensamento. Porque eu tô vendo tudo igual, tá se repetindo, irmão. Como é que um clube, 124 anos, é um clube associativo que o presidente controla tudo? Agora não pode. Vendemos o Vasco, 2 anos, faliu. 124 anos, o Vasco nunca teve recuperação judicial. 2 anos de SAF, recuperação judicial. Pra SAF e para o clube associativo. Vocês querem passar isso pra mim? Vocês acham que eu sou idiota, irmão? Puta que pariu. Não, precisa ser feito é o caralho, rapaz. Corinthians está devendo 3 vezes mais do que o Vasco deve e não está passando por recuperação judicial. Em 2015, o Flamengo devia mais de 800 milhões de reais e não passou por recuperação judicial. E agora vocês entram no poder e depois que vocês entram no poder acontece tudo isso. Ah, 1000 maravilhas. Não foi 1000 maravilhas. A SAF, que desde 2014, seu Júlio Brandt, tenta impor essa porra no Vasco, não é 1000 maravilhas, votação online no Vasco, inclusive hoje aí no conselho de vocês, é eleja online, tá lá, eleja online, vocês vão ver, vou botar aqui no final do vídeo essa porra. Abre SA, vira o Vasco SA, tudo SA, futsal, basquete que já remo, a porra toda. É isso que vocês estão fazendo, cara. Puta que pariu, eu não entendo isso, ainda... Fui, tamo junto, depois eu volto. Então, e aí, qual vai ser a função desse banco, né? Ele vai ser gestor e administrador do fundo, ele vai naturalmente controlar os fluxos de caixa, controlar os processos, controlar as contratações. Então, todas as contratações vão ser feitas com base nessa governança, bid da construtora, elaboração do contrato turnkey, advogado, seguro, enfim, tudo que envolve uma construção gigante, como é um estádio, vai ser tocada por meio do fundo, que vai ter um comitê. Naturalmente o CRVG vai ser majoritário nesse comitê, mas como qualquer fundo, a gestora também vai ter suas cadeiras lá, o que é super importante. Então basicamente é isso, a gestora garantirá a governança, a blindagem e a estrutura necessária diante dos órgãos reguladores, lei CVM principalmente, aliando-se à expertise do consultor especializado na maximização das receitas das acessórias do estádio para cobrir os custos de investimento na revitalização da Arena Vasco. Essa Arena Vasco é um nome fictício, né? Naturalmente o nome não vai ser esse. E o consultor especializado, a gente está conversando com várias empresas grandes do mercado, tanto na parte de show business, quanto na parte de consultoria de engenharia, de estruturação do plano financeiro. Então, basicamente, ela vai fazer estratégias comerciais, marketing, comercialização de name, de cadeira, de camarote, patrocínio,
pensar em novas receitas para o estádio, parcerias comerciais, vendas de shows, e desde vender grama e vender rede do antigo São Januário, enfim, tudo tem que virar dinheiro, e esse parceiro, esse consultor, é ele que vai pensar isso, e repito, com uma visão muito dedicada ao estádio, né? Ele não vai pensar isso para o Remo, não, ele vai pensar isso para o estádio, uma atuação bem nichada e focada dentro dessa concepção que eu estou contando para vocês, do estádio ser uma unidade de negócio. É a mesma coisa, a solução de engenharia do estádio, a gente está falando com algumas consultoras, a solução a capacidade do estádio, por exemplo, também, eu falei, é um número entre 43 e 57, né? Parece muita coisa, mas por quê? Porque a gente vai estar fazendo estudo dentro do plano de negócio para ver valor de operação, valor de obra, o qual é a solução mais adequada para maximizar ao máximo a gestão financeira do estádio, né? Então é isso, pessoal, isso que eu queria dizer para vocês. Assim, a gente está fazendo tudo com a maior calma possível, já demos nesse processo todo vários passos atrás, várias cautelas. A nossa intenção é não fazer o estádio sem que as mínimas garantias sejam confirmadas, ou seja, acho que não dá para você entrar numa empreitada dessa de estádio sem ter pelo menos a solução financeira decidida, que seja uma solução financeira factível e decente para o clube. A gente sabe que tem ansiedade da torcida, nós todos somos torcedores, então nós somos tão ansiosos quanto, mas a gente tem que segurar um pouco a onda, né, e ser responsável enquanto gestores para que a coisa no fim do dia aconteça. Acho que esse tem que ser o nosso compromisso, né, a entrega, não um compromisso de começar a obra agora ou o meio do ano, mas que seja, repito, uma coisa perene para daqui mais 100 anos, e com essa ideia fixa de ser uma política de Estado que, né, sejam os próximos presidentes, quem quer que sejam, possam estar satisfeitos e beberem dessa fonte. Então é isso que eu queria falar para vocês, tá? Obrigado pela atenção, boa noite. Bom, retomando aqui os trabalhos, alguém tem algum esclarecimento aqui, ou algum pedido para ser... Vou pedir para ser breve, vou dar 5 minutos, por favor, tome o palanque ali. Boa noite, senhores presidentes de poderes, boa noite, senhores grandes beneméritos, conselheiros do Clube de Regatas Vasco da Gama, saúde a todos, muito boa noite, parabéns, Renato, pela apresentação, parabéns pelo trabalho que você está desempenhando. Eu fiquei com uma rápida dúvida e queria que você esclarecesse, por gentileza, com relação a possíveis receitas complementares que possam ser obtidas. Elas vão ser também tratadas, qual é o tratamento dessas receitas? Por exemplo, que a gente consiga um financiamento externo, por exemplo, como uma receita complementar ou suplementar, se o tratamento dessa receita vai ser dentro da própria SPE, essas receitas vão entrar dentro da SPE, como elas vão estar garantidas em relação a um possível bloqueio ou retomada da Prefeitura no futuro. Como é que fica o tratamento dessas receitas? Quero só, senhor presidente, fazer um rápido aqui esclarecimento, o Renato me citou, né? E aqui para confirmar a nossa boa vontade de cooperar, de colaborar em tudo aquilo que diga respeito ao nosso estádio. Fico muito feliz de ouvir que isso é uma política de Estado e não uma política de governo necessariamente, até porque é uma obra que demandará certamente muito mais do que um mandato para ser construído. E nós desenvolvemos projetos também para o estádio de São Januário, ideias, parceiros, oportunidades, todas elas estão à disposição do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, para que a gente possa, de alguma maneira, estreitar relações no sentido de que todos possamos cooperar para que nós tenhamos o melhor produto possível para o nosso torcedor. Parafraseei aqui uma frase que eu ouvi recentemente numa entrevista do Aldo Rabelo, que já foi ministro dos esportes e sempre foi um personagem político ligado à esquerda brasileira, mas que hoje em dia vem sendo entendido como alguém que vem caminhando mais para o centro-direita. E o Aldo, ele teve um posicionamento que eu achei muito interessante, que o crescimento e evolução das instituições dependem de acordos heterogêneos.
e que esses acordos heterogêneos precisam começar a ser refletidos em todas as instituições para fazer com que elas cresçam. Então, espero que o estádio seja essa oportunidade desses acordos heterogêneos começarem a existir e o Vasco evoluir, crescer e maturar a sua posição como instituição. Muito obrigado. Cara, obrigado pela sua pergunta. Na minha opinião, é possível colocar esse dinheiro dentro da SPE, porque o objeto está sendo feito do contrato social, ele é bem amplo, ou seja, tudo que é afeto à reforma é possível, incluindo, mas não se limitando à obra, tá? Então, eu acho possível, isso não está definido ainda, porque o fundo não está estruturado, a gente está contratando algum escritório especialista em mercado de capitais, né? E acho que ele talvez vá dar essa resposta definitiva. E aí daí a importância de quando essa SPE morrer, que a gente continue com uma SA ou com uma limitada, que seja a perpetuidade dela, exatamente por isso, porque eu não vou ter dúvida que esse dinheiro vai poder andar lá dentro, entendeu? Exatamente, venda de camarote, venda de cadeira, exploração de AB, né, alimentos e bebidas, tudo isso, entendeu? De name, esse tipo de coisa. Agora, em relação a financiamento, talvez a intenção é que o próprio fundo remunere. Agora, se for, por exemplo, uma operação de mútuo, eu acho que como vai ser um mútuo para a obra, a SPE vai ser a tomadora. Acredito eu. Mas assim, sendo bem sincero, a intenção não é fazer a obra com empréstimo não, para que fique claro, tá? A não ser que seja uma condição muito boa, muito a perder de vista, casada com construção, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, a intenção é você eventualmente adequar o fluxo de caixa para depois rapidamente cobrir, entendeu? E é importante também dizer que não é a gestora e a administradora que vai fazer isso, porque ela talvez ela possa até dar um dinheiro ali no start, mas em regra ela vai captar no mercado para não gerar qualquer tipo de conflito de interesse. Tá bom, não vira debate. Só encaminhando aqui que nós conversamos um pouco sobre alternativas, e dentro de uma das alternativas possíveis é a possibilidade de você ter um financiamento que vai até 18 anos. Então é um tempo muito superior ao tempo de obra. Então, por isso é relevante que a manutenção da SPE, o tratamento dessas receitas suplementares e complementares. Obrigado, Levin. Leonardo queria falar também, né? Tá. Boa noite, presidente de poderes, conselheiros, eleitos e natos. Acho que não tem dúvida aqui que a gente está tratando de uma obrigação legal, indispensável e necessária. Acho que não tem... Acho que tem uma reunião de carimbo, né? Mas eu fiquei com algumas dúvidas, Renato. Seguinte, como que vai... Uma delas eu estava aqui, mas depois dessa fala do Levin, da sua explicação, me parece então que a questão do fundo, ele não vai ser um acionista, um sócio dentro da SPE. Não, sempre vai ser 100% do Vasco. Se for um FIP, ele até pode ser acionista da SPE, mas aí tem um problema, porque aí a gente vai ter que analisar se vai ser possível fazer oferta. Exatamente. Porque pela lei, a SPE ela tem que ser 100% do CRVG. Então, era exatamente essa a minha questão, entendeu? Sim. Porque você chegou a mencionar de FIP mais cedo, e aí eu fiquei com essa dúvida, se a SPE abria margem para a entrada de um terceiro... Não. Se a solução for um FIP, enquanto durar a SPE, pelo menos, vai ser 100% Vasco. E aí aquela ideia da oferta talvez não seja possível, o que é ruim, entendeu? Porque assim, a gente acredita que a oferta ela pode ter uma captação bem relevante. Tá. Bom, e aí dentro da execução da obra, toda a coordenação sempre, independentemente dessa arrecadação de recursos externos para o fundo, ela vai estar sempre atribuída à SPE dentro dos mecanismos. O fundo não vai gerir qualquer questão de execução de obra, cronograma. Não. Na verdade, o fundo nem pode fazer isso. Essa é uma boa pergunta, porque é importante explicar. A SPE vai ter lá as suas
seus profissionais, né? Enfim, né? Vai ter lá um diretor executivo, um CEO, algo do gênero. A gestora e a administradora, na verdade, elas opinam, e dentro do fundo vai ter um conselho em que o CRVG é majoritário. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Digamos que a obra esteja orçada em 500 milhões de reais e a gente queira contratar uma obra de 3 bilhões de reais, por exemplo. Né? Exemplo bem esdrúxulo. A gente pode. Só que o que vai acontecer? O administrador vai levantar e vai falar assim, Inexequível. eu não estou concordando com isso, vou aqui ressalvar minha responsabilidade. Mas no fim do dia, as decisões estratégicas são todas nossas. Ou seja, o fundo ele não retira nenhum tipo de decisão estratégica do Vasco. Então, e aí essa questão me traz algumas outras questões. A gente está voltando aqui à autorização para a constituição de uma SPE, que, volto a dizer, é uma obrigação legal inerente a essa questão do projeto. Ela vai ser uma SA, né, pelo que entendi. Questão da estruturação da SPE. Quem vai ser diretoria, conselho de administração? Vocês já pensaram nisso? Isso está estruturado? Porque assim, por que eu coloco isso? A gente passou por um processo recentemente muito traumático, em termos de aprovação de uma SAF, inclusive, que era 100% também do Vasco, num primeiro momento, e depois com a sua alienação e contrato hoje que vocês mesmos sabem mais do que a gente sobre os litígios que derivaram disso. E me parece que a gente está vindo ao Conselho sem ter esses dados de como vai executar, como vai ser. E aí a gente também, ao fim e ao cabo, a gente tem a responsabilidade do Clube de Regatas Vasco da Gama dentro dessa SPE por ser o único acionista e controlador. Como vai ser esse processo? Conselho de administração, conselho fiscal, a quem vai se prestar contas, como que vai... Porque, assim, você falou muito bem de questão de governança dentro do fundo. Isso para mim ficou claro, mas não está claro no âmbito da SPE. Da SPE, do Conselho de Administração, são os 3 membros eleitos. Então, eu, Pedrinho e Paulo Salomão. Okay. Qual é a lógica? Na próxima eleição, quem foi eleito assume os cargos. Não, tudo é isso. Vai ser automático. Vai ser automático, exatamente, com essa previsão. O Conselho Fiscal, salvo engano de cabeça aqui, é eleito, como qualquer um. A diretoria, a intenção é que seja profissional, remunerado, né, até para, repito, já preparar para o que a gente pensa como solução, que é a empresa gestora do estádio. E além disso, né, aí o presidente acho que pode falar melhor, a gente está propondo uma comissão nomeada dentro do CD para fiscalizar isso. Então essa comissão naturalmente vai ter acesso ao contrato. Porque o primeiro contrato vai ser público, né, porque não tem confidencialidade, vai estar na junta, quem quiser tira. Mas enfim, naturalmente que essa comissão ela vai servir, inclusive, na minha opinião, de elo entre o time de reforma e esse conselho. E se eventualmente houver um erro, e o Conselho Fiscal também, né, João Marcos e Pedro estão aqui, obviamente. Então, Conselho Fiscal e Comissão do CD, na minha opinião, vão exercer esse papel de fiscalizador da reforma, e se eventualmente houver um erro ou uma atrocidade, vamos chamar assim, é obrigação deles, né, senão, né, não podem pecar a promissão, trazer o problema aqui para dentro. A dúvida é exatamente essa questão de monitoramento de relatórios bimestrais, trimestrais, enfim, que seja, para a questão de cronograma de obra, cronograma de projeto, de execução de projeto, até porque não é raro nesse tipo de obra a gente ter correção de rumo. Sem dúvida. Então, assim, fica essa preocupação quando a gente traz esse debate para cá, para saber os possíveis desdobramentos. E fico aqui, eu acho que cabe a gente sair daqui com uma recomendação, talvez, de uma criação de acompanhamento de comissão específica em relação a essa questão da SPE, não só de cronograma de obra, de gestão financeira. Gestão financeira porque, ao fim e ao cabo, é a responsabilidade que desdobra aqui. Certo. Eu acho que estou 100% de acordo e alinhado com você. Não sei se precisa de uma outra comissão, eu acho que, sinceramente, a comissão que vai ser formada, ela já tem legitimidade para isso, na minha opinião. Seja ampla. E o Conselho Fiscal, idem, tá? Agora, eu lembro que a lei tem uma... E até, Léo, não estou aqui, não é nem de provocação, não. Estou falando aqui numa boa mesmo. Acho que vale a pena você ler a lei. Porque muitas dúvidas, se é que você não leu ainda, porque muitas dúvidas suas, a lei responde. Por quê? Porque a lei tem várias travas quanto a isso.
entendeu? Tem várias obrigações nossas que eu digo SPE, de publicação, de prestação de conta e de medição da obra. Acho que essa é a principal, entendeu? Sim, mas eu estou sempre sendo alinhado com você. Acho que essa comissão, inclusive, ela tem competência para isso. Na verdade, a lei ela trata ali muito dessas questões no âmbito da relação SPE, prefeitura. É isso, eu estou tratando da questão interna. É só essa questão. Eu li a lei e vi. Eu estou sempre alinhado com você. Só trata dessa questão com o ente municipal. Ponto, você está certo. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação no âmbito interno. Totalmente de acordo. Tá bom. Obrigado, era isso. Obrigado, Leonardo. Você quer falar também? Por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente do Conselho Benemérito, demais colegas, conselheiros. Doutor Renato, duas dúvidas bem objetivas. A primeira, o fundo, o quanto já foi arrecadado, se é que foi arrecadado alguma coisa para a construção. E a segunda dúvida, também conversando com muitas pessoas mesmo, com especificamente 4 que são ou arquitetos ou professores do IPUR, do FRJ, que tive a sorte de conviver, 3 deles vascaínos, inclusive, e a dúvida que surgiu lá na hora, que eu transfiro aqui para fazer a pergunta e o entorno de São Januário? Porque não se trata aí de uma discussão meramente estética ou de... Não, a discussão é bem objetiva. Um estádio hoje de mais de 40 mil lugares naquele local, sem nenhuma modificação no entorno, ou as pessoas não chegam ou as pessoas não saem. Né? Então é bem objetivo. Então, nesse sentido, a SPE que vai ser criada, esse fundo, também prevê algum tipo de melhoria no entorno, ou se não, se há algum tipo de acordo com a prefeitura para esse tipo de fazer, enfim, são essas duas dúvidas bem objetivas. Te agradeço, as perguntas são ótimas. Quer falar, Pedro? Depois. Vamos lá. O fundo ele não está feito ainda, né? Então não tem nada captado do fundo. Em relação ao potencial construtivo, a gente tem 50 mil metros com opções assinadas, tá? E algumas outras opções avançadas, já em troca de minutas. Mas a gente acha que com a SPE na rua, assim, a coisa tende a esquentar mais, porque aí você, de fato, vai poder ter o termo de potencial, ou seja, o bem, de fato, vai ser seu e você vai poder vender. E a venda, pessoal, é para uma escritura mesmo. Que nem a gente compra imóvel, você faz uma escritura de venda do potencial. Na verdade, a captação do fundo que a gente pensou é exatamente... Porque assim, a ideia é ficar cada vez menos dependente do potencial, apesar de reconhecer que o potencial é um diferencial competitivo muito grande da gente, né, na reforma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até foi uma falha minha, eu esqueci de falar. Uma das obrigações da lei é destinar 6% do valor arrecadado para as obras do entorno. Então, esse é o primeiro ponto. E, além de tudo, a gente também tem a obrigação de apresentar um projeto de entorno para a prefeitura. Na última reunião do conselho, a gente já apresentou meio ainda como master plan, mas o que a gente pensa como soluções para o entorno. Se eu não me engano, 2 ou 3 dos 32 projetos complementares têm relação com o entorno. Inclusive, a empresa que está para fazer... não, está contratada, né, até o presente... Não está contratada, né, está apalavrada. Não falando contratada porque não está assinado o contrato, né, mas que está aprovada e está apalavrada para fazer a solução viária. É a mesma empresa que fez da Olimpíada. Então, assim, sinceramente, é o melhor do Brasil. E aí, esse projeto de entorno, ele obrigatoriamente é feito a 4 mãos com a prefeitura, né? Porque ele envolve desde o reordenamento urbano, tem aquela ideia lá de fazer que o pessoal da prefeitura está chamando de caminito de São Januário, né? Que é um caminho direto, estádio até a estação Vasco da Gama, né? Do BRT, enfim, e outras intervenções. Eventualmente, acho que vai contemplar alargamento de algumas vias, né? Reordenamento urbano. Mas, assim, isso é contrapartida para a gente, por exemplo, ter acesso ao dinheiro da conta garantia. Então, isso está sendo pensado no detalhe.
Ô Pedro, nosso conselheiro fiscal. Boa noite a todos e todos, porque estamos só em masculinos aqui, pelo menos presencial. Espero que virtualmente tenha também alguma representante feminina aqui no nosso conselho. Queria, aliás, começar saudando os presidentes de conselho, grandes beneméritos, conselheiros, mas dizendo isso, João, enfim, é pena que a gente não faz desse espaço aqui presencial a nossa prioridade para as reuniões do conselho. Elas vão ser muito mais produtivas, interativas, dialogais, se a gente conseguir valorizar esse espaço presencial. Então, queria convidar aí aos colegas que estão à distância para se aventurar e chegar nas próximas reuniões presencialmente aqui na Lagoa. Também queria dizer que hoje é dia 14, dia seguinte do aniversário do Roberto Dinamite, nosso ídolo maior de todos. Vamos fazer uma saudação, uma lembrança dessa data. Acho que, de alguma maneira, a história do Vasco é lembrada também nesses momentos, então fazer esse registro. Mas queria, muito brevemente, João, agradecendo aí a palavra, manifestar também uma preocupação, acho que o Léo falou um pouco isso, mas 2 vezes, Renatinho, você falou de que nós estamos aqui para aprovar uma medida que vamos aprovar. Acho que temos consenso e vamos aprovar. Mas é muito importante, João, a gente já está na metade do mandato, a gente está na metade desse processo, que a gente tenha nesse espaço aqui um espaço de discussão, de debate, de reflexão, de contribuições da política do Vasco, que a gente não seja aqui uma instância cartorial, que a gente vem com pressa, sem debate, com pouca presença física e não debata o clube. O Vasco e o Pedrinho, né, têm dito isso, é um momento mais delicado, segundo ele, da história do Vasco. E não é possível que nós, conselheiros, não façamos debates desta ordem, desta natureza. Nós estamos numa medida judicial e uma reunião do Conselho foi marcado isso, foi uma reunião tensa, difícil, de um momento crítico do Vasco. É importante que a gente não deixe para momentos episódicos da reunião do Conselho este tipo de debate. O estádio é fundamental, talvez seja o nosso caminho para o futuro. Nós estamos com uma realidade que a gente tem que consertar, de algo que foi feito em 2022, que muitos aqui de nós nos arrependemos e muitos de nós temos o compromisso de fazer diferente. Então, que a gente não repita essa mesma trajetória e que a gente, então, aprendendo com os nossos erros, sejamos capazes de fazer do Conselho Deliberativo um espaço de debate, um espaço de transparência, um espaço de crítica e crítica construtiva. Porque eu acho que esse é o espírito do Conselho atualmente, João, para que a gente possa contribuir com isso. Queria deixar minha pergunta ao Renato, e aí também como conselheiro, assim como o João, e certamente o Luiz Dias também está aí virtualmente, perguntar também é isso, se vocês, e eu imagino que sim, só estou querendo reafirmar e deixar isso bem explícito assim, também estão seguindo, né, os procedimentos de compliance, que o compliance esteja acompanhando, a escolha dos atores que vão participar. O processo é muito importante, não é só o resultado final, mas a construção do processo é fundamental, para que nós, enquanto conselho, possamos também fazer um trabalho em consonância com os processos de integridade que o clube apregoou, que o clube distinguiu e que o clube, então, se propõe a ser profissional e ter a garantia de que a gente vai ter processos com lisuras, com integridade e com transparência para que a gente possa seguir adiante. Então, a minha pergunta, Renato, é nesse sentido. Se vocês estão atentos a esses procedimentos de forma cuidadosa e de forma responsável. Obrigado, João. Obrigado você, Pedro. Eu estou a todo momento em contato com o VP de Integridade, o Manuel. Inclusive, a gente está alinhando as formas de consultas que vão ser feitas para a gente criar um fluxo de documentos direto com a VP. E eu acho que a própria indicação da construção do fundo com regulação da CVM também é mais um reforço quanto a isso, entendeu, Pedro? Foi o que eu falei, eu tenho dito que a lei exigiu uma coisa e a gente está entregando mais do que a própria lei exige, muito nessa linha. E assim, como eu te falei, na verdade, quando você faz todo tipo de contratação pelo fundo, você
obrigatoriamente tem que passar por esse tipo de transparência, porque, mais uma vez, você está sendo regulado pela CVM, né? Então, a intenção é que tudo seja feito observando essas normas, e eu estou alinhando com o Manuel também o nosso fluxo de documentos interno. Em complemento aí o que o Renato falou, a gente fez questão, eu até conversei com o presidente Luiz Manuel Fernandes, porque na forma do estatuto compete ao Conselho de Beneméritos esse papel de fiscalizar o patrimônio do clube. Perguntei se não existia nenhum tipo de conflito ou colidência de a gente criar uma comissão no CD justamente para acompanhar a obra. E o presidente falou no sentido de que é interessante ter essa comissão, e eu acho também, porque quanto mais gente participar desse processo, mais claro e mais transparente ele se torna. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se é intempestiva, mas esses vários atores aí que vão prestar serviços, fundos, etc., corretoras, como é que essa turma vai se remunerar? Como é que está quais são os valores que estão sendo negociados em termos de percentuais e tal? Isso já está estabelecido ou é muito cedo para falar nisso? As corretoras estão, acho que eu já falei sobre isso, 2% para cada. É um valor até bem abaixo do mercado. As duas têm a mesma condição. E em relação ao fundo? O fundo, a gente está esperando a proposta final do banco. Isso não tá decidido, mas o que eu posso te adiantar é que é tudo no sucesso. Então, ou seja, não tem FII antes do fundo ser estruturado e começar a ter receita. Obrigado. Não, eu que agradeço a pergunta, foi ótima. O senhor quer falar? Boa noite a todos. A minha preocupação, a minha atenção maior é o day after. Depois do estádio pronto, como vai ser? Você falou no Conselho de Beneméritos que seria uma administração profissional. O que sobra, desculpe, o termo não é próprio, o que reverte para o Clube de Regata Vasco da Gama, não só para o futebol, mas também para os outros esportes? Como é que vai funcionar o day after em termos de gestão do estádio e a remuneração que será feita para o Clube de Regata Vasco da Gama e partilhado com os seus outros esportes? Olha, partindo da premissa que o CRVG vai ser cotista único dessa nova empresa, todos os lucros apurados vão ser do clube. Então, essa é a primeira premissa. É porque talvez tenha dado a impressão de que são entes heterogêneos, mas não, na verdade, o controlador dessa empresa nova vai ser o CRVG. Então, toda a receita e lucro do estádio vai abastecer o clube. Agora, a segunda pergunta eu não consigo responder, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Vai depender da negociação da nova venda que for feita com o novo investidor e qual a forma que ele vai se relacionar com o estádio. Entendeu? Mas, enfim, partindo da premissa, vamos esquecer a questão da nova venda, né? Mas, considerando a SAF, vai depender do ajuste entre SAF e CRVG para ver qual tipo de receita vai remunerar a SAF. Nós temos visto no Brasil, em que os estádios estão sendo feitos mais para shows do que propriamente campeonatos de futebol, porque a renda é mais rápida, é mais imediata e talvez seja mais tranquila. Então, repito, que você me falou que seria uma administração profissional, mas o dinheiro integral, claro, negociado, partilhado, tudo com os profissionais, seria para o Clube de Regata Vasco da Gama. Os lucros, sim, os projetos vão ser remunerados. E em relação a isso que o senhor falou dos shows, o que as consultorias têm dito para a gente, que isso é um mito de mercado. Nenhum estádio fica de pé só com show. O que deixa estádio em pé é jogo de futebol. É isso. Entendeu? O show, na verdade, ele é um complemento, né? Lá, por exemplo, o Morumbi lá, ele tem um contrato de exclusividade com uma empresa grande
que pelo último número que eu vi gerava 60 milhões de reais. É uma coisa que interessa a gente, né? Ter uma receita fixa de 60 milhões de reais por ano, né? Mas só ela não fecha a conta. Então, o que fecha a conta de estádio, dito pelas consultorias, não é dito por mim, é jogo de futebol. Obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguém? Tá, vai só para a gente poder ver se alguém no plenário virtual quer, para a gente poder partir para a votação. Bem breve. É só que nessa questão de receita complementar, Renato, de captação, acho que vai entrar muito a questão das propriedades do estádio, né? Naming rights, camarote, enfim. E aí a gente tem uma problemática do imbróglio com a SAF, porque muitas das propriedades tem uma discussão, me parece, sobre os naming rights. Isso não pode ser uma problemática no momento de se fazer a captação desses recursos, porque se você vende essa propriedade ou promete vender essa propriedade para captar, você tem um terceiro participando aqui, que é a SAF, e é bom todo mundo ter clareza que a operação e a construção do estádio não tem nada a ver com a SAF. É o Clube de Regatas Vasco da Gama que está fazendo uma operação para construir o seu estádio. Então, talvez não seja a hora da gente estudar, começar a estudar desde já, internamente, como lidar com esse problema, porque a gente vai ter um cronograma, evidentemente, apertado para a execução de uma obra dessa magnitude. Não estou nem querendo dizer aqui que a gente tem que correr 2027, 2028, 2026, enfim, mas fica a dúvida se não é melhor a gente tratar isso preventivamente, para ter a clareza de até onde o Vasco pode ir para a captação desses recursos, porque se a gente oferecer mais do que pode, ou ter um terceiro nesse imbróglio, a gente vai ter um problema muito sério que pode impactar no cronograma de obra. Então, assim, me parece que a gente precisa maturar esse assunto e deixa aqui como sugestão para a gente discuti-lo desde já, e não esperar a criação de um fundo, ou a ideia da criação de um fundo, e iniciá-lo para a gente, depois de se deparar com um problema, a gente ter um problema de execução de obra. A única coisa que eu discordo de você, Léo, é que eu acho que isso não guarda relação com a criação do fundo, porque o fundo ele vai ter outras, por exemplo, eu acho que a oferta não entra nesse teu exemplo. Eu acho que tem alguns problemas que podem ser críticos, né? Acho que você endereçou bem. Name rights, cadeira e camarote, né? Como eu enxergo, tá? Repito, é óbvio que isso sempre vai depender da negociação que foi feita numa hipótese de segunda venda, mas considerando o cenário que tem hoje, eu acho que deveria ser feito um acordo Vasco e SAF para que haja... As consultorias têm dito para a gente, né, que o ideal é que seja uma coisa escalonada, né? Ou seja, que a gente, em dado momento, no curto prazo, consiga ter acesso a essas receitas como forma de também financiar a obra. Então vamos lá, dar um exemplo aqui. Venda de cadeira, apesar de eu achar que venda de cadeira é nossa porque é tijolo, mas nem quero entrar nessa discussão técnica, né? No início, digamos, o CRVG, dando exemplo, óbvio, né? Tenha 90% dessa renda e a SAF 10%, e isso ao longo do tempo vai se equilibrando até que chegue um ponto em que a SAF ultrapasse e passe a fazer jus a uma forma, a um montante maior dessa exploração. Isso, sinceramente, é o que as consultorias têm dito para a gente, né? Eu não gosto muito desse termo de inglês, não, confesso, mas é porque para isso eu não conseguia achar um termo melhor que o tal do ramp-up, né? Ou seja, você começa de uma forma e vai oscilando até que, sei lá, no espaço de 10, 15 anos, essa receita volte na integralidade ou em sua maior parte para a SAF. Por que eu acho que faz sentido? Porque a gente vai estar entregando para a SAF, entregando, né, no sentido de proporcionando, né, viabilizando, né, um equipamento moderno com o dobro da capacidade, no mínimo, e que obviamente tem potencial de talvez quintuplicar a receita de bilheteria, de alimentos e bebidas. Então eu acho que faz sentido que a SAF também seja parceira nisso, né? Ou seja, no sentido de viabilizar a construção. Então, a minha discussão é exatamente essa, é título de sugestão, entendeu? Para a gente não esperar esse movimento. Por quê? A gente pode travar numa insegurança jurídica em relação a essas receitas, que eu acho que vão ser essenciais para uma conclusão de obra. A gente sabe aqui que o potencial gira o quê? 500 ou 600? Mais ou menos.
muito dificilmente não vai se atingir uma obra dessa proporção nesse valor. Vai necessitar de receita complementar. E quanto mais cedo a gente eliminar essa insegurança do aspecto dessas propriedades, eu acho que a gente otimiza, maximiza a potencialização desses recursos complementares. Eu estou bem de acordo com você e te expliquei o conceito que a gente está pensando. Óbvio que isso, né, tem que ser combinado. Qual vai ser a solução? Eu não sei. Tem que ser combinado. Mas eu acho que a gente já tem que tratá-la desde já, entendeu? Tem que ser combinado ou com o novo sócio ou com o conselho de administração atual, né? Mas a ideia que a gente está montando com as consultorias é essa. Boa noite a todos. A questão é a seguinte, nós tivemos uma reunião que ocorreu 12 de dezembro, 11 de dezembro. E ela foi uma reunião que ficou em suspenso para que nós tivéssemos uma outra no dia 23 de dezembro, correto? Que foi a segunda reunião, mas uma continuidade daquela. Não. Na verdade não ficou suspenso. O que aconteceu nessa reunião? Nessa reunião teve aquela desinteligência. Ficou em continuidade. Né? Não. E aí eu mandei um ofício para todos os conselheiros. Isso. Por quê? Porque o link foi derrubado, então a reunião continuou ali presencialmente, só que quem estava online não participou. Então eu tive esse zelo de mandar um comunicado dizendo que aquela reunião estava encerrada e essa reunião foi uma nova reunião, ela não foi em continuidade. Muito bem. Era melhor até que, dentro da tua lógica, era até melhor que ela fosse em continuidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos no dia 23 de dezembro uma reunião sui generis em relação ao modelo, porque ela foi transmitida para o mundo inteiro. Qualquer vascaíno teve acesso àquela reunião. Esse é o primeiro ponto. Uma reunião de suma importância para o futuro do Vasco, que é uma reunião em que se está tomando uma medida, que é a antiga concordata, a recuperação judicial. Independentemente da votação, que normalmente no Conselho Deliberativo é absolutamente natural que quem esteja mais próximo da direção administrativa ganhe uma votação, isso 95% das vezes acontece. Ocorre que esse público ele não teve acesso a um debate. Esse debate era fundamental, por isso que eu falei o artigo 10 do Regimento Interno. Esse debate era fundamental. Por quê? Vamos dizer que o Sérgio Frias viesse aqui e falasse, olha, eu sou contra, mas porque esse motivo, aquele outro motivo. Aí viesse, por exemplo, o Alan que está aí, não, eu sou a favor por causa disso, por causa daquilo, enfim, fosse um debate, nós fizéssemos um debate. O torcedor do Vasco, ele teria uma visão, bom, tem esse argumento aqui, tem aquele ali. No final a gente sabe que a situação vai acabar fazendo com que o voto aconteça. Mas ficou muito pouca coisa acessível ao público. Então, se a administração do Vasco resolveu, ou o Conselho Deliberativo resolveu que essa reunião seria uma reunião passada para o mundo inteiro, era que tinha que ter mais debate. Foi uma reunião sem debate e isso, claro que prejudica a visão, o conceito do torcedor do Vasco em geral, do sócio do Vasco em geral. Mas eu entendo perfeitamente que opiniões divergentes são naturais, podem ocorrer e que no final das contas nós teremos uma decisão que será a decisão tomada. Só que eu entendo que o debate deveria ter acontecido. Dentro dessa lógica do debate, quando nós tivemos aquela reunião, uma das coisas que foi preocupação foi o seguinte, muita gente não estava devidamente elucidada naquela reunião. Então o próprio presidente do conselho disse, olha, quem não tiver elucidado, quem não tiver ainda uma ideia formada ou precise de mais dados para ter uma ideia formada, podem procurar a direção do Vasco, enfim, as pessoas que estejam representando a direção do Vasco para isso. E algumas pessoas o fizeram. Então, isso é de suma importância, porque eu acredito o seguinte, claro que todos nós aqui, a partir de agora, temos que torcer para esse negócio andar, claro, isso é óbvio. Mas as pessoas não têm a devida dimensão do que o Vasco fez. Elas imaginam que possa ser uma solução, e todos nós esperamos que seja. Mas é uma coisa que, evidentemente, você tem um risco absolutamente natural, porque as pessoas sabem que isso pode levar o clube a ter um problema muito maior do que ele vive hoje. Vamos torcer para dar tudo certo. Ganhou a maioria, não tem problema, mas é importante que em situações como essa, nós tenhamos um debate, se for para o mundo inteiro ainda mais, muito mais robusto, embora tenha havido debate na reunião anterior. É basicamente isso, tá bom? Perfeito, Sérgio. Só para complementar, na verdade a gente teve 2 reuniões
e ficou franqueada aí por 11 dias. Quem quisesse procurar para tirar dúvida, para debater, o primeiro vice-presidente, o presidente e o VP jurídico. E eu posso dizer assim que mais de 100 pessoas procuraram. Acho que você também foi um dos que conversou com ele para poder dar os esclarecimentos. Mas, de qualquer forma, está a sua sugestão aí anotada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos partir para a votação? Podemos? Então, vou pedir que, por favor, João, libere a votação aí. Criação da SPE. 172 pessoas votaram, 168 pela aprovação, 3 pela não aprovação e uma pessoa se absteve de votar. Então, como a gente precisa aqui, para aprovar a SPE, 2/3 dos presentes, a criação da SPE está aprovada. Agradeço a todos aí, antes de encerrar. É um mecanismo novo de votação, que é o que parece se mostra eficiente aí, uma votação rápida com resultado imediato, tá?